CBN Criatividade. Oferecimento RDB Criatividade. Pessoas criativas, empresas inovadoras. Acesse rdbcriatividade.com.br. 11h20, estamos ao vivo aqui pelo YouTube, Facebook e, claro, pela rádio CBN com o Rodrigo de Barros, a nossa coluna CBN Criatividade. Bom dia, Rodrigo, tudo bem? Bom dia, Manuel. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, vocês? Tudo tranquilo, Rodrigo. Tá animado aqui com o calorzinho na cidade de Ponta Grossa aí, atleta. Animado. Vim fazendo uma corrida aqui direto na CBN. Você CBN. inova em todos os dias nessa corrida? Cada dia você vai para um lugar, cada dia você faz um percurso diferente? Eu tento. Se tem uma coisa que me incomoda é correr em círculos ou na esteira. Então eu procuro sempre que eu saio correr, fazer caminhos diferentes. Ah, bacana. Hoje a gente vai falar de cultura de inovação, né, Rodrigo? O que a gente pode iniciar sobre isso? Cultura de inovação. Eu penso que a primeira coisa para a gente entender esse tema é o seguinte: o que é cultura de inovação? Via de regra, cultura de inovação é aquele conjunto de boas práticas, valores, a filosofia da organização que permite que as pessoas experimentem, gerem ideias, atenção agora, de forma contínua e sustentável, ok? Isso é cultura de inovação. E aí eu já começo com um dado super interessante, Manuel, que é o seguinte: a Universidade de Cambridge fez um relatório em 2018 e concluiu algo muito interessante. Cambridge pesquisou 800 empresas ao redor do mundo, em 17 localidades diferentes ao redor do mundo, e concluiu que o principal fator de sucesso da inovação em qualquer empresa é a cultura. Cambridge ainda fala, é a cultura e não contratação de gente super especialista, e não aquisição de metodologias ou tecnologia, e sim a cultura. Então, a cultura é o fator primordial de sucesso na inovação das organizações. Por isso que a gente vai falar disso hoje. E como que as organizações podem trabalhar nesse sentido para implementar essa cultura, para que ela seja também sólida, né? Ela consiga ter contribuições a longo prazo? Legal, vamos fazer uma seguinte analogia. Quando a gente fala de cultura, cabe a gente puxar uma metáfora aqui, um paralelo com a agricultura. Então vamos lá, pessoal que está ouvindo, né? Como que a agricultura se desenvolve? Primeiro com o cuidado das sementes e do solo. Só então com o cuidado dos frutos, correto? Então primeiro nós temos sementes, solo e então o fruto. Semente e solo dentro de cultura de inovação é a criatividade. Então a primeira coisa que a gente precisa cuidar é da criatividade que antecede a inovação. Correto? E a primeira coisa que a gente precisa olhar é para o comportamento da liderança com os seus liderados. A gente sempre tem falado disso aqui. Num estilo de liderança que a própria literatura científica sobre inovação e criatividade nos diz, num estilo de liderança solidária e empoderadora. Aquele estilo de liderança que compartilha tanto o sucesso quanto o fracasso das iniciativas e aquele estilo de liderança que permite a autonomia das pessoas. Começa por aí. Num segundo momento, para fomentar essa cultura de inovação, a gente deve incentivar algo que a gente vai começar a falar mais aqui, inclusive, diversidade e inclusão. E aí, ouvintes da CBN, presta atenção nesses dados. Quanto mais a empresa, a organização, a cooperativa incentivar a diversidade e inclusão, mais cultura de inovação nós teremos. Veja esses dados aqui da McKinsey. Empresas com alta diversidade de gênero têm 21% mais probabilidade de terem um desempenho acima da média, de serem mais inovadoras. Organizações com diversidade étnica têm 33% mais chances de superar seus concorrentes. E aí um último dado do Boston Consulting Group, ambientes inclusivos aumentam em 75% a probabilidade de inovações bem-sucedidas. Então, um bom caminho para você semear a cultura de inovação é, de um lado, ter uma atitude de líder solidário e empoderador, e, do outro lado, de maneira intencional, fomentar a diversidade e a inclusão. Quando eu vejo esses dados, fico sabendo desses dados e tudo mais, sempre me vem a pergunta na cabeça se tem tantas indicações de coisas positivas que a criatividade pode trazer em relação a resultados, em ações, por que as empresas ainda não conseguem implementar isso, não implementam? É desconhecimento? É risco financeiro que elas acham que vão ter? O que impede isso? Porque os dados mostram ali que você vai ter muito mais produtividade, sustentabilidade na tua empresa, seja financeira, enfim.
Exatamente, isso tem muito a ver com aspectos culturais, sociais, antropológicos, que vão muito além do que a gente consegue, né, tratar aqui na nossa coluna. Mas, via de regra, nós temos uma disparidade social, né, entre pessoas de um determinado perfil, pessoas de outro determinado perfil, com seus gostos, preferências, personalidade. Isso é um fato. A gente chama isso, dentro da literatura e das práticas organizacionais, ou mesmo da psicologia, de vieses inconscientes. Então, boa parte dessa coisa no recrutamento e na seleção de ser dado preferência por pessoas de um determinado padrão vem do viés inconsciente, né? Viés inconsciente é aquela imagem, aquele pré-conceito que nós temos referente a N papéis que as pessoas desempenham na sociedade, mas dentro do campo organizacional, referente à liderança. Por exemplo, ouvinte da CBN, vamos fazer um breve exercício aqui. Eu vou falar um determinado perfil de uma pessoa e você vai imaginar essa pessoa. Então vamos lá. Uma liderança organizacional. Quem que você está imaginando aí? Olha o seu viés inconsciente agindo, né? Imagina aí alguém na presidência de uma nação. Quem que você está imaginando? Imagina aí alguém envolvido com criminalidade. Quem que você está imaginando? Essa atitude inconsciente que a sua imaginação e o seu preconceito gera é um viés inconsciente, que muitas vezes determina uma atitude sua. Dentro da RH, que acaba sendo vítima desse viés inconsciente, é necessário uma regeneração para um novo nível de consciência que cura esse viés inconsciente e trata as pessoas realmente pela qualificação delas e pela necessidade que elas têm de ter oportunidade. É moldado pela sociedade, não necessariamente, claro, você tá com aquilo intrínseco, não que você realmente pense sobre aquilo, mas se aquilo vem na sua cabeça de primeira, é porque você foi moldado desta forma e precisa agir, se não quer que seja assim, para romper isso. Né? Exatamente. E aí fica uma dica de leitura para todo mundo que está ouvindo aqui, inclusive para você indicar para alguém. Como diria Tim Maia, leiam o livro Inclusifique. O livro Inclusifique da Stephanie. Inclusifique. É um baita livro recheado de estatísticas sobre a diversidade e a inclusão nas organizações como fator essencial da cultura de inovação. E um dos capítulos, subcapítulos do livro, ela trata especificamente sobre como lidar com viés inconsciente. E a gente não vai melhorar só as empresas, a gente vai melhorar o mundo, né? Nossa vida, nosso dia a dia, essas formas aí de criatividade. E as pessoas podem tentar ser protagonistas também na própria empresa, no sentido de tentar levar essas discussões, né? A gente, claro que há restrições em relação à chefia, muitas vezes, mas elas podem tentar de uma forma ser proativas e mostrar como que isso vai ser um diferencial. Os líderes não precisam ser só quem está lá em cima, né? Não, eu costumo dizer, até nos trabalhos consultivos que a gente tem feito por aí, com foco em cultura de inovação, inclusive, que liderança não é cargo, liderança é comportamento, tem que ser visto dessa maneira. Agora, é super legal ver por aí que existem já várias iniciativas que fomentam a diversidade e a inclusão, sendo bem-sucedidas, porém, ainda é muito pouco, né? Se a gente almeja a cultura de inovação, que extrapola a execução de projetos de inovação, cultura é algo muito maior, a gente precisa tratar de diversidade e inclusão. Projetos são pontuais, né? A cultura ela fica e vai criar um ambiente propício. Né? Eu faço uma metáfora que é a seguinte, para ficar bem claro. Pessoal, imagina o corpo humano. Cada órgão do seu corpo humano funcionando nesse exato momento é um projeto de inovação. E que legal que ele está funcionando, que legal que ele está trazendo resultado. Agora, quando a gente fala de cultura de inovação, a gente está falando do sangue do corpo humano. Ou do oxigênio, como queira. É o que dá sustância. Rodrigo, obrigado. Até a próxima semana. Imagina, muito grato. Até a próxima.